Bom, boa noite, pessoal do quinto ano. Eu vou gravar aqui a correção da prova bimestral do primeiro bimestre e vou disponibilizar o link na plataforma do Uno para quando vocês quiserem acessar e dar uma olhada no conteúdo todo que foi visto, tirar as dúvidas que tiveram durante a prova, enfim, tá? Bom, a primeira questão, ela tratava um pouquinho de um dos usos da matemática no nosso dia a dia, né? E a gente viu nas aulas que o triângulo ele era a figura mais rígida, né? O polígono mais rígido que existe, o mais forte, né? O que é o mais usado em estruturas, pela sustentabilidade que ele dá. E aí ele perguntava aqui, ó, observe as três estruturas, A, B e C. Quais são rígidas? Explique sua resposta. Bom, como eu disse, para ser uma estrutura rígida, ela tem que ser composta por triângulos, apenas por triângulos, que é o caso da figura B. Essa figura é composta por três triângulos. Aqui não, né? Ó. A figura A, ela tem dois triângulos e um quadrilátero. Eu consigo fazer uma sanfona com esse vértice aqui. Ele dá para empurrar ele para cá, ó, e formar tipo um bumerangue, tipo um merengue, né? Enfim, essa figura não é rígida, porque eu consigo movimentar esses dois palitinhos aqui. E essa também não, porque dá para empurrar esse vértice para cá, ó, também. Dá para eu movimentar qualquer um desses dois vértices. O que torna uma figura rígida é o uso de triângulos, tá? Então, quais são rígidas? Somente a B. Por que somente a B? Porque é composta apenas por triângulos. Certo? Então, foi o que a gente viu em aula e estava aí na prova. A segunda questão, ó, essa aqui bastante gente errou. Fiquei preocupado com essa. Ó. Determine com régua a medida do comprimento e da largura de um retângulo. Não, desculpa. Esta é a planta simplificada de uma casa, certo? E aí, aqui a gente tem a escala dela, de 1 centímetro para 2 metros, ou seja, cada centímetro que tiver aqui na planta, no desenho, corresponde a 2 metros do tamanho real da casa, certo? E aí eu pedia para vocês medirem com régua o comprimento e a largura dessa cozinha. E aí posicionando o zero da régua aqui, ó, você ia encontrar como medida um valor de 5,5. Então aqui apareceu 5,5. Então o comprimento dessa cozinha é de 5,5 centímetros. Mas lembrando, ó, cada centímetro corresponde a 2 metros. E se você posicionasse o zero aqui, ó, para medir a largura dessa cozinha, você ia encontrar a medida de 4,5 centímetros. Tá? Então, o comprimento de 5,5 e a largura de 4,5. Aí vejam só. Então, era justamente isso que ele estava pedindo. Ó. A escala da planta é 1 centímetro por 2 metros. Isso significa que 1 centímetro na planta está representando 2 metros na construção. Agora responda às questões seguintes. Para isso, use régua e faça medidas. Mas responda com as medidas da casa, não com as da planta. Foi aqui que muita gente errou. Quando eu perguntei aqui qual é o comprimento e a largura da cozinha, eu queria as medidas reais da casa, não as da planta. Então, o comprimento na planta foi de 5,5 centímetros. Mas isso vale, cada centímetro vale 2 metros. Então, eu tinha que multiplicar isso aqui por 2, o que corresponde a 11 metros. Certo? E a largura da casa, na planta, no desenho, a gente encontrou lá a medida de 4,5 centímetros. Mas tinha que ser multiplicado por 2, porque cada centímetro corresponde a 2 metros, o que dava um total de 9 metros. Tá? Então, o maior erro que vocês apresentaram aqui foi de me dar a resposta nas medidas da planta.
quer dizer, faltou um pouco de atenção na leitura. Eu até grifei e coloquei em negrito aqui, ó. Responda com as medidas da casa, não com as da planta. Faltou um pouco de atenção. Na B, os pisos da cozinha receberão um rodapé. A porta tem 1,5 m de largura. Calcule quantos metros de rodapé serão usados na cozinha. Então, como a gente viu em sala, né, ó, o rodapé é colocado em todo o contorno da cozinha, com exceção do buraco da porta, né? Aqui não é colocado o rodapé. Então, a gente vai primeiro somar todos os lados da cozinha, para saber onde ia ser colocado o rodapé, e depois a gente tira o comprimento da porta. Bom, como a gente viu lá, ó, os comprimentos da cozinha são 11, as larguras são 9. Então, a gente tem aqui, ó, que o perímetro, né, o contorno e o perímetro da cozinha, ele vai ser igual a 11 mais 9 mais 11 mais 9, o que equivale a 40 metros. Só que desses 40 metros eu tenho que tirar 1,5 m, que é da porta. Então, 40,0 tira 1,5 m, 1,5. Fazendo a diferença, ó, que eu vou trocar, né? Fica 30, aqui fica 10. Que troca, fica 9, fica 10. Ficou 10, tira 5, 5. 9 tira 1, ficou 8. E 3 tira nada, ficou 3. 38,5 metros. Essa é a quantidade de rodapé que a cozinha vai receber, certo? Então não era uma questão tão difícil assim, talvez por não ser tão habitual de vocês, né? De vez em quando a gente faz uma dessa que envolve escala, envolve perímetro, mas aí acho que foi mais um pouquinho de distração mesmo. Olha, a questão 3 é uma questão bem específica, assim, eu pedia para você calcular a multiplicação de 325 vezes 152. Então, a gente aprendeu esse ano a fazer multiplicações com 3 algarismos e eu quis abordar isso na prova, ver como é que vocês estão nessa habilidade de multiplicar. Bom, para fazer essa multiplicação, ó, nós vimos em sala que a gente sempre começa multiplicando pela unidade, então eu faço o 2 vezes o 5, o 2 vezes o 2, o 2 vezes o 3, né? 2 vezes 5, 10, põe o 0 aqui, sobe uma dezena. 2 vezes 2 dá 4, mais um que subiu fica 5. E 2 vezes o 3 dá 6. Então, 2 vezes 325 deu 650. Agora eu tenho que multiplicar esse 5 que está aqui. Mas lembrando que esse 5 que está aqui não é 5, é 50. Então, eu começo colocando o algarismo zero aqui na unidade, né, do 50. E vou multiplicar o 5 pelo 325, em ordem, né? 5 vezes o 5, 5 vezes o 2 e 5 vezes o 3. 5 vezes o 5 dá 25. Então, ponho 5 e sobe 2 agora. 5 vezes o 2 é 10. Mais 2 que estava lá em cima fica 12. Põe 2, sobe 1. 5 vezes o 3 dá 15. Mais um que subiu, 16. Então, deu 16.250. E, por fim, a gente tem que multiplicar esse 1 que está aqui. Mas lembrando que esse 1 não é uma unidade nem uma dezena, é uma centena. Se é centena, eu preciso colocar 0 na unidade, 0 na dezena. Tá? Eu vou começar a multiplicação a partir daqui. Aí eu faço 1 vezes o 5, 1 vezes o 2 e 1 vezes o 3. 1 vezes o 5 é 5. 1 vezes o 2 é 2. E 1 vezes o 3 é 3. Tá? Outro cuidado que a gente tem que ter, né? Ó, deixar o máximo possível organizado os algarismos um embaixo do outro para a gente não se perder na hora de somar. E aí, efetuando a soma aqui, a gente tem 0 unidades. Aqui dá 10 dezenas, deixa 0. Sobe uma centena, né? Aí ficou, não é 16, hein? Cuidado aqui para não confundir. Com uma centena que subiu, mais 6 dá 7, mais 2 dá 9, mais 5 dá 14. Põe 4 centenas aqui, sobe uma unidade de milhar. Aqui ficou um total de 9, e aqui dá 4. Então, o resultado daquela multiplicação é 49.400. Bom, e a questão 4 é a mesma ideia, né? Só que agora é uma situação problema em que você vai ter que localizar as informações para resolver usando a multiplicação. Mas é bem simples, ó. Uma fábrica de fogões vendeu 142 unidades em fevereiro, com um lucro de R$ 304 cada um dos fogões.
qual foi o lucro total dessa fábrica com as vendas efetuadas no mês de fevereiro. Então, olha só, se cada fogão que ela vendeu, ela teve um lucro de R$ 304, então é só fazer 142 fogões vezes R$ 304. Só essa aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Para não demorar muito, senão o vídeo fica muito longo e chato de ficar assistindo. Bom, começando pela unidade, 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 4 dá 16. Põe o 6, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1 que subiu, 5. Então, eu já multipliquei o 4. Vou multiplicar o 0. Então, 0 está no lugar da dezena, então começa pondo 0 na unidade. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 4, 0. E 0 vezes 1, 0. Multiplicou a dezena, agora vou multiplicar a centena. Então, eu coloco 2 zeros, um na unidade e um na dezena. E vou multiplicar aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Põe 2 aqui, sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1 que subiu, 4. E agora eu passo o traço aqui e faço a soma disso tudo. Vou colocar aqui mesmo. Bom, somando deu 8. 6. Que dá 11. Põe 1, sobe 1. Que dá 3 e aqui dá 4. Então, foi R$ 43.168. Esse foi o lucro da fábrica de fogões aí no mês de fevereiro, ok? Bom, nesse momento da prova aqui, ó, apareceu um conjuntinho de 7 questões. São 7 situações, problemas com várias informações. E aí a gente tinha um pouquinho de trabalho para fazer elas. Mas vamos lá. Um auditório ele possui 16 filas de 28 assentos e 3 filas de 25 assentos. Para um espetáculo, nesse auditório foram vendidos 490 ingressos já. Quantos ingressos ainda faltam ser vendidos? Então, olha só. Se você tem 16 filas com 28 assentos, você tem que imaginar assim, ó, uma fila com 28 assentos, mais uma fila com 28, mais uma fila com 28, mais uma fila com 28, ou seja, 16 vezes o 28. Então, vou pegar aqui as 16 filas vezes 28 assentos, o que vai me dar um total aqui, vamos ver, ó. 6 vezes o 8, 48, põe o 8, sobe 4. 6 vezes o 2 dá 12, mais 4 que subiu, 16. Na hora de multiplicar essa uma dezena que está aqui, ó, põe o 0 na unidade. 1 vezes o 8 dá 8. E 1 vezes o 2 é 2. E agora você soma. Você vai dar um total de 8, 14 sobe 1, 448 assentos. Mas não acabou, né? Ó. Eu ainda tenho 3 filas com 25 assentos cada uma. Então, agora eu vou fazer 25 assentos vezes 3 filas. Dá 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais 1 que subiu, 7. Então, agora a gente tem ó, condições de achar o total de assentos desse auditório. São 448 dessa quantidade de filas, mais 75 dessa quantidade de filas aqui, ó. Isso vai me dar um total. 8 mais 5 fica 13. Deixa 3 unidades, sobe uma dezena. 1 mais 4, 5. Mais 7, 12. Deixa 2 dezenas, sobe uma centena. Fica 5. 523 assentos. Certo? Bom, desses 523, tinha uma certa quantidade que já estava ocupada, ou seja, 490, pelo que está no problema, são 490 assentos ocupados. Fazendo a continha de menos para saber quantos que ainda estão vazios, eu tenho 3 tira 0, 3. Não dá para tirar 9 de 2, então faço uma troca, que vão ficar 4 centenas e 12 dezenas. 12 tira 9, 3 e 0. Portanto, tinham 33 assentos vazios ainda. É a alternativa B, marco X na B. Certinho? Então, apesar de ter várias informações, várias continhas, nenhuma era tão assim difícil de fazer, né? E assim são os demais, ó. A mãe de Maria comprou 4 blusas por R$ 23 cada uma. E 2 shorts no valor de R$ 42 cada um. Ela fez o pagamento assim. Deu R$ 40 de entrada e o restante ela dividiu em 4 prestações iguais. Qual foi o valor de cada prestação?
Então é um problema com várias informações, mas que se torna simples se a gente entender. Ó, a mãe da Maria ela teve gastos, não teve? Ela comprou 4 blusas por 23 e 2 shorts por R$ 42. Então a gente começa calculando tudo que ela gastou. Se são 4 blusas por R$ 23 cada uma, multiplica, né? 4 vezes 23 vai dar 12, sobe 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então só comprando blusinha, só com blusa, ela gastou R$ 92. Mas foi só isso que ela comprou? Não, né? A gente sabe também que ela comprou short. Então agora a gente vai calcular quanto ela gastou com o short. Foram 2 shorts no valor de R$ 42 cada um dos 2 shorts. Então 42 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então ela gastou R$ 84 com os shorts. No total, ó, qual foi o valor que a mãe da Maria gastou? Gastou R$ 92 com blusas, R$ 84 com shorts. Isso vai dar 2 mais 4, 6, 9 mais 8, 17. R$ 176 no total. Bom, depois que ela gastou tudo isso, ela foi pagar. O que ela fez para pagar? Ela fez o pagamento assim. Deu R$ 40 de entrada. E o restante dividiu em 4 prestações iguais. Bom, dar R$ 40 de entrada quer dizer que deu R$ 176. R$ 40 ela pagou na hora. Então eu vou tirar de R$ 176 R$ 40. Dá 6, 7 tirar 4 fica 3. Ficou R$ 136. O que ela fez com o restante, com esses R$ 136? Dividiu em 4 parcelas. Então pega 136 e divide em 4 parcelas. Bom, se eu vou dividir por 4, é interessante ter a tabuada do 4 aqui do lado, né? Como rascunho. 4, 8, 12, 16, 20, 24. E assim vai indo. Se precisar, eu aumento. Bom, para eu começar a divisão por 4, não adianta eu começar com 1, porque 1 não divide para 4, eu começo logo com 13. 13 na tabuada do 4 não tem, mas tem 12, né? Ó, 1, 2, 3. 3 vezes 4 é 12. Fazendo a subtração, a diferença, 3 tira 2 fica 1, sobra 1, né? Aí eu abaixo esse 6. 16 na tabuada do 4 eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4 é 16 e não sobra nada aqui. Então, cada prestação saiu no valor de R$ 34, que é a alternativa C. Bom, e depois a questão número 7. Os alunos do 5º ano organizaram uma festinha e cada um contribuiu com alguma coisa. Havia 5 caixas de brigadeiros, cada uma com 65 doces. 3 caixas de beijinho, cada uma com 60 doces. Aí foram consumidos 250 brigadeiros e 130 beijinhos. Quantos doces de cada tipo sobraram? Bom, essa é mais fácil, né? Se você tinha 5 caixas de brigadeiro, cada uma com 65 doces, é só fazer 5 vezes 65. 5 vezes 5, 25. Põe o 5 sobre 2. 5 vezes 6, 30. Mais 2, 32. Então, só de brigadeiro, tinha um total de 325. Aí tinha beijinho também. Quanto que era dos beijinhos? Eram 3 caixas. Só que cada caixa de beijinho tinha 60 doces. Então, eu faço 60 vezes 3, que dá 180 beijinhos. Aí eu tenho que pensar assim, ó. Desse total de brigadeiros, foram consumidos 250 brigadeiros. Então, para saber quanto que sobrou de brigadeiro, eu tiro 250 daqui. Então, tirando 250, a gente vai encontrar 5 menos 0, 5. Não dá para tirar 5 de 2, faz uma troca, né? Aqui fica 2, aqui fica 12. 12 tira 5, 7. 2 tira 2, 0. Então, sobrou 75 brigadeiros. Só por aqui já dava para responder. Não, não dava ainda não. Porque a gente ia ficar na dúvida entre A e B, A e D. Vamos fazer o beijinho. Bom, tinha 180 beijinhos. Foram consumidos 130. Fazendo a diferença, a gente encontra no total uma sobra, né, aqui de 50 beijinhos. Portanto, agora a gente pode afirmar que é a alternativa A, né? Sobraram 75 brigadeiros e 50 beijinhos.
Marca o X aí na A. Só a questão 8 era para entender a multiplicação como sendo a operação inversa da divisão. Tá? Então, ó, eu dividi 7.605 por 507 e o resultado foi 15. Confira o meu resultado efetuando uma multiplicação. Então, ó, se 7.605 dividido por 507 dá 15, isso significa que 15 vezes o 507 tem que dar 7.605. Tá? Então, é assim que eu tiro a prova real, que eu confiro a minha divisão. Né? Pega o quociente, multiplica pelo divisor. Tem que dar o dividendo. 507 vezes 15. A gente efetua aqui a multiplicação rapidinho, dá 35 sobre 3. 5 vezes 0 dá 0, mais 3 que subiu dá 3. 5 vezes 5, 25. Na hora de multiplicar esse 1, tem que lembrar que esse 1 é dezena, então põe o 0 aqui na unidade. 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 5 é 5. E somando isso, nós temos um total de 5, 10 sobre 1, que vai dar 6, e aqui vai dar 7. 7.605, como tinha que dar, né? Então, ok. A 9, mesmo objetivo, só que agora numa situação problema, né? Um prêmio de loteria foi dividido entre 12 apostadores e cada um recebeu R$ 925. Qual é, ou melhor, qual era o valor do prêmio? Então, o prêmio de loteria ele já foi dividido. Então, você tinha um número, um valor que eu não sei qual é, que foi dividido para 12 apostadores e cada um recebeu R$ 925. Tá? Então, se eu quero saber qual era o valor do prêmio, eu faço o mesmo que eu fiz no exercício anterior. Multiplica, né? O quociente da conta, o resultado da conta pelo divisor. Então, vai fazer 925 vezes o 12. 2 vezes o 5 é 10, põe o 0 sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1 que subiu 5. E 2 vezes 9, 18. Então, deu 1.850. Para multiplicar esse 1 que está aqui é uma dezena, então põe o 0 na unidade. 1 vezes o 5 dá 5. 1 vezes o 2 é 2 e 1 vezes o 9 é 9. Somando, a gente vai encontrar o valor de 11.100. Tá? Então, esse era o valor do prêmio de loteria. E aqui a questão 10 era para pensar nas atividades de cálculo mental que nós fizemos, pensar nos exercícios de proporção. Uma fábrica de carros ela precisa comprar 5 pneus para cada carro que produz. Tá? São os 4 pneus que rodam e mais o step. Use essa tabela, essa informação para completar a tabela. Então, se a fábrica de carro se a montadora de carro faz um carro, 5 pneus. Se ela fizer 2 carros, ela vai usar o dobro da quantidade de pneus. Então, 10. Então, o aluno tinha que perceber essa proporção aqui. Se ela produzir 10 carros, para cada carro vão ser 5 pneus. Então, vai dar um total de 50. E se ela produzir 300 carros, para cada carro são 5 pneus, então vai ser o resultado de 300 vezes os 5, que dá 1.500. Então era mais tranquilo um pouquinho essa parte da prova, né? Bom, e as questões extras são questões um pouquinho mais difíceis, né? Num nível de dificuldade um pouco maior. Envolvem mais contas ou mais cálculos, mais informações, ou até mesmo raciocínio lógico, como essa de baixo aqui. Ó, o primeiro problema diz que em uma indústria há 2 tipos de máquina para produzir parafusos. Uma das máquinas produz 54 parafusos por minuto e a outra 45 parafusos por minuto. Se os parafusos produzidos são embalados em caixas com 180 unidades cada uma, quantas caixas serão necessárias para embalar a produção de 5 horas das 2 máquinas? Então, olha só, são 2 máquinas com produções diferentes. Uma faz 54, a outra faz 45. Só que as duas vão trabalhar por 5 horas, certo? Então, eu vou começar calculando quanto que uma máquina vai produzir durante 5 horas, quanto que a outra máquina vai produzir durante 5 horas. Vou juntar essas quantidades e para depois dividir em 180, em grupinhos de 180. Então, vamos lá. Ó. Bom, a primeira máquina. Vou colocar aqui. Ó. Primeira máquina. Ela faz 54 parafusos por minuto. Então, isso significa que em 1 hora, ela vai fazer 60 vezes 54 parafusos. Mas ela não vai trabalhar 1 hora só, ela vai trabalhar por 5 horas.
Então vamos pensar assim, ó. Em uma hora. Opa, esse H ficou bem defeituoso. Bom, em uma hora ela vai fazer 54 vezes 60 minutos. 54 parafusos vezes 60 minutos. Isso dá um total de 0. 24 sobe 2. 32. Então, em uma hora, essa máquina faz 3.240 parafusos. Como ela vai trabalhar por 5 horas, então agora a gente vai multiplicar esse valor por 5. Isso vai dar 0, 20 sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Põe 2, sobe 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Então, essa máquina sozinha, durante 5 horas, produz 16.200 parafusos. Agora a gente vai para a segunda máquina. Ó, a segunda máquina também vai trabalhar durante 5 horas, só que a produção dela é um pouquinho menor. Bom, em uma hora, aliás, em cada minuto ela faz 45 parafusos. Se ela trabalhar durante uma hora, vai ser 45 vezes 60. Que dá um total de 0. 6 vezes 5, 30. Deixa o 0, sobe 3. 6 vezes 4, 24, mais 3, 27. Então, em uma hora, ela faz 2.700 parafusos. Como ela vai trabalhar durante 5 horas, certo? Então, eu vou pegar 2.700 e vou multiplicar por 5 horas. A 0, 0. 5 vezes 7, 35. Põe o 5, sobe 3. 5 vezes 2, 10, mais 3 que subiu, 13. Então, essa máquina faz 13.500 parafusos. No total, das duas máquinas juntas, a gente tem que juntar os 16.200 da primeira máquina com 13.500 da segunda máquina. O que vai dar, vamos somar aqui, dá 0, 0. 2 mais 5, 7. 6 mais 3 dá 9. E 1 mais 1, 2. Deu 29.700 parafusos. O que vai acontecer com esses 29.700 parafusos? Vão ser colocados em caixas que cabem 180 parafusos. Ok? Bom, a gente pode simplificar a divisão se a gente cancelar o zero da unidade, tanto do dividendo como do divisor. E aí fazer a divisão por 18. Começo dividindo 29, né? Tabuada do 18, ó, tenho 18, tenho 36, tenho 54, tenho 70, deixa eu pensar aqui, 54 mais 18 dá 72, tenho 90, se precisar eu aumento aqui. Então, ó, 29, tabuada do 18 não tem, é o 18 mesmo, 1 vezes o 18 dá 18, fazendo a diferença dá 11 de resto. Abaixa o 7, ficou 117. Tabuada do 18, vou aumentar aqui, vai dar 108 também. E depois já vai ultrapassar, né? Vai dar 126. Certo? Bom, 117 não tem, mas tem o 108, que é 6 vezes. 6 vezes 18 dá 108. Fazendo a diferença aqui, vai ficar 9. Aí eu abaixo o 0, fica 90. 90 tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 18 dá 90 e não sobra nada, né? Então, o total de caixas é 165 caixas. Deu um pouquinho de trabalho para fazer, né? Por isso que é uma questão extra, tem um nível de dificuldade maior. Agora, essa aqui não é difícil, né? Mas tinha que usar um pouquinho do raciocínio lógico. Quando o Felipe tinha 5 anos, seu pai tinha 36 anos. Agora ele tem a metade da idade do seu pai. Quantos anos tem o Felipe? Bom, aqui quando você pega a idade do Felipe com a idade do pai dele, então aqui é o pai do Felipe e aqui é o Felipe. Tem uma diferença aqui de idade, não tem? A diferença da idade do pai do Felipe com o Felipe é de 31 anos. E essa diferença ela se mantém ao longo do tempo, né? Quando o pai do Felipe tiver 37, o Felipe vai ter 6. E a diferença entre eles continua sendo 31. Quando o pai do Felipe tiver 40, o Felipe vai ter 9. E a diferença de 40 com 9 também é 31. Então eu não podia deixar passar essa informação.
que a diferença entre a idade do pai do Felipe e do Felipe sempre vai ser de 31 anos, não importa quanto tempo se passa. Bom, pensando assim, a gente ia por testando algumas opções. Por exemplo, suponha que o pai do Felipe tenha 70 anos. Se a diferença é de 31, então o Felipe vai ter que ter, vamos fazer a diferença aqui, 39, certo? 31 mais 39, 70. Porém, o 70 ele não é o dobro de 39. O 39 não é a metade de 70. Então, eu começo a diminuir. Ó. Se o pai do Felipe tiver 68, tira 31 anos, que é a diferença da idade do pai com o Felipe, dá 37 de diferença. Então, o Felipe teria 37. Mas 37 é a metade de 68? Também não, né? E aí você vai testando. Vou diminuir mais 2. Vou colocar 66, tira 31, dá 35. Mas 35 é a metade de 66? Não é. Tá? E assim você ia testando algumas opções até encontrar aqui. A única resposta correta é essa, né? Se de 62 eu tirar 31, dá 31. Ou seja, quando o pai do Felipe tiver 62 anos, o Felipe vai ter 31. Tá? Então, essa é a idade do Felipe. Felipe tem a metade da idade do pai dele. Então, o Felipe tem 31, o pai tem 62. Ok?